Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana Segurando Vela. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Valeu! Agora sim, vamos à leitura. Lembrando que esse é o 7º da coleção. Sinopse do livro. O Dia dos Namorados está chegando e Greg Heffley continua sozinho. Mas um baile organizado pela escola pode mudar tudo. Ele precisa encontrar uma garota urgentemente. Para isso, conta com a ajuda de outro solteirão, Hawley, seu melhor amigo. A ideia de Greg é usar Hawley como isca para atrair as meninas, uma espécie de coadjuvante de luxo, que auxilia o ator principal a brilhar. Será que esse plano vai dar certo? Ou será que a flecha do Cupido vai tomar um rumo inesperado? Mês, janeiro. Dia da semana, domingo. Eu queria ter começado a fazer meu diário há muito tempo, porque quem for escrever minha biografia vai querer fazer um monte de perguntas sobre minha vida, antes de chegar ao ensino fundamental 2. Por sorte, eu me lembro de quase tudo que aconteceu desde que nasci. Na verdade, lembro de coisas que aconteceram até antes de eu nascer. Nessa época eu ficava sozinho, nadando no escuro, dando cambalhota e tirando cochilos na hora que eu quisesse. Aí um dia, quando estava tirando uma bela soneca, acordei com os barulhos estranhos vindos do lado de fora. Na época não entendi que diabo estava acontecendo. E só mais tarde descobri que era a mamãe tocando música para mim, com umas caixinhas de som encostadas na barriga. Acho que ela devia pensar que se tocasse música clássica para mim todos os dias até o meu nascimento, eu ia virar um gênio ou coisa do tipo. O aparelho de som tinha também um microfone. Então, quando eu não estava tocando música, a mamãe ficava me contando sobre sua vida. E quando o papai chegava do trabalho, era a vez dele contar o que tinha acontecido durante o dia. Mas não era só isso. Todas as noites, a mamãe lia para mim durante meia horinha antes de dormir. O problema era que os meus horários não batiam com os da mamãe. Quando ela estava dormindo, eu estava acordadaço. Na verdade, eu devia ter prestado mais atenção quando a mamãe lia para mim. Na semana passada, fizemos uma prova surpresa de um livro que eu nem tinha lido. Tenho certeza de que a mamãe leu aquela história para mim, antes de eu nascer, mas eu não conseguia me lembrar dos detalhes. Acho que na semana em que a mamãe estava lendo aquele livro, eu devia estar ocupado com outra coisa. E o pior é que a mamãe nem precisava usar o microfone para eu ouvir o que ela estava falando. É que eu estava dentro dela. Querendo ou não, conseguia ouvir cada palavra do que ela dizia. E eu também conseguia ouvir tudo o que acontecia do lado de fora. Então, quando a mamãe e o papai resolviam dar uma de namoradinhos, até isso eu precisava escutar. Nunca me sinto à vontade quando as pessoas começam a se beijar perto de mim, principalmente os meus pais. Eu tentava fazer os dois pararem com aquilo, mas eles nunca entendiam o recado. Na verdade, tudo o que eu fazia só piorava as coisas. Depois de tantos meses vivendo daquele jeito, o que eu mais queria era dar o fora dali. Por isso nasci 3 semanas adiantado. Só que quando senti o ar gelado e as luzes da sala de parto, acabei me arrependendo de não ter ficado lá dentro. Quando vim ao mundo, eu estava com sono atrasado e com um péssimo humor. E é por isso que em todas as fotos, os recém-nascidos parecem estar tão irritados. Na verdade, eu ainda não consegui pôr meu sono em dia. E acredite, estou tentando. Desde que nasci, estou tentando recriar aquela sensação de ficar lá boiando no escuro, feliz da vida. Mas quando você mora numa casa com outras 4 pessoas, sempre aparece um idiota para estragar tudo. Conheci meu irmão mais velho, o Roderick, poucos dias depois de nascer. Até então eu estava achando que era filho único, e fiquei bem decepcionado quando descobri que não era. Minha família morava num apartamento minúsculo na época, e eu precisava dividir o quarto com o Roderick. Como o berço era dele, nos primeiros meses de vida tive que dormir na gaveta de cima da cômoda, uma coisa que imagino eu, deve ser totalmente ilegal. No fim, o papai tirou as coisas dele do quarto que usava como escritório, e eu me mudei para lá. O berço do Roderick ficou para mim, e ele ganhou uma cama nova. Quase tudo que eu tinha era de segunda mão, eram as coisas velhas do Roderick. Quando eu ganhava alguma coisa, ou estava detonada ou coberta de baba. Até a minha chupeta era de segunda mão. Mas acho que o Roderick ainda não estava pronto para largar a chupeta nessa época.
o que pode explicar o fato dele não gostar de mim. Durante um bom tempo, fomos só nós 4, mas aí um dia a mamãe falou que ia ter outro bebê. Fiquei feliz por ela ter avisado, porque assim eu podia tomar todas as providências. Quando meu irmãozinho Manny chegou, todo mundo achou que ele era uma gracinha, mas tem uma coisa que nunca falam sobre os bebês. Eles ficam com um caroço preto em cima do umbigo, no lugar onde o cordão foi cortado. No fim, o caroço preto seca e cai, e o umbigo do bebê fica igual ao de todo mundo. Mas o problema é que ninguém nunca achou o do Manny. E até hoje eu tenho medo de que essa coisa apareça em algum lugar. Quando eu era bebê, a mamãe me deixava na frente da TV 1 hora por dia, vendo vídeos educativos. Não sei se esses vídeos me deixaram mais inteligente, mas não demorou muito para eu ficar esperto o suficiente para aprender a mexer no controle e assistir o que eu quisesse. Aprendi até a tirar as pilhas do controle remoto, para ninguém conseguir pôr de volta os tais vídeos educativos. Mas um bebê não tem como acessar muitos lugares, então eu não tinha muito onde esconder as pilhas. Acho que a mamãe não me deixava engatinhar pela casa quando eu era pequeno, porque quando fui para a creche pela primeira vez, estava bem atrasado em relação a outras crianças. Enquanto todo mundo já sabia sentar e andar apoiado no sofá, eu ainda estava aprendendo a levantar a cabeça do chão. Aí um dia a mamãe comprou um negócio chamado Andador Interativo Aventuras de Bebê, que foi a primeira coisa que eu ganhei que nunca tinha sido do Roderick. O andador interativo era demais. Tinha um monte de coisinhas pra gente se distrair e também um porta-copos. Mas o melhor de tudo era que eu podia ir aonde quisesse, sem precisar andar de verdade. Dava pra ver que quando eu estava no meu andador interativo Aventuras de Bebê, meus coleguinhas de creche se sentiam uns idiotas. Mas aí a mamãe leu numa revista que não era uma boa ideia usar andadores, porque desse jeito as crianças não desenvolviam direito a musculatura para conseguir andar sozinhas mais tarde. A mamãe devolveu o andador interativo para a loja e eu voltei à estaca zero. Demorou um tempo, mas no fim eu aprendi a andar e antes que eu me desse conta, já estava na pré-escola. Eu achava que estaria adiantado em relação às outras crianças, já que a mamãe tinha insistido tanto com a música clássica e os DVDs educativos. Mas, pelo jeito, as outras mães fizeram a mesma coisa, porque a concorrência na pré-escola era bem pesada. Quer dizer, tinha crianças que sabiam abrir e fechar botões e puxar zíperes, enquanto eu mal conseguia tirar as luvas, sem a ajuda de um adulto. Alguns colegas já sabiam escrever o próprio nome, e 2 ou 3 já conseguiam contar até 50. Eu não conseguia acompanhar, então decidi dar uma segurada no ritmo da turma, fornecendo umas informações erradas. Mas o tiro saiu pela culatra, e a professora disse para a mamãe que eu não estava conseguindo aprender as cores e as formas como os outros. A mamãe, por sua vez, disse que eu era inteligente, mas que não estava sendo desafiado como deveria. Então o que ela fez foi me tirar da pré-escola e me pôr direto no primeiro ano. Foi um desastre. Os alunos do primeiro ano pareciam gigantes perto de mim e já sabiam usar a tesoura e pintar os desenhos dentro do contorno. E logo no primeiro dia, a professora precisou ligar para minha casa e pedir para a mamãe me buscar. No dia seguinte, a mamãe me levou de novo para a pré-escola e pediu para a professora me aceitar de volta. Tomara que o histórico escolar não inclua essa época, porque pode ser difícil arrumar um bom emprego quando descobrirem que eu não consegui dar conta do primeiro ano. Dia da semana, segunda-feira. Tenho quase certeza de que tudo que a mamãe fez por mim quando eu era pequeno não funcionou, porque ela está fazendo tudo diferente com o Manny. Para começar, a mamãe deixa o Manny na frente da TV o tempo que quiser, então ele fica vendo um negócio chamado os Snapples, 24 horas por dia. Eu tentei ver os Snapples algumas vezes, mas não entendi nada. Os Snapples têm uma linguagem própria que acho que só as crianças de 3 anos entendem. Depois de ver esse desenho, o Manny sempre fica frustrado, porque ninguém na família consegue entender o que ele fala. Só que aí um dia a mamãe leu uma matéria no jornal, dizendo que os Snapples atrasavam em 1 ano o desenvolvimento da fala das crianças e também atrapalhavam sua capacidade de interação com as pessoas. Bom, isso explica muita coisa. O Manny não tem nenhum amigo de verdade, e quando a mamãe reúne as crianças da creche lá em casa, ele nunca interage com elas. O fato é que o Manny não gosta de dividir os brinquedos dele. Quando as outras crianças chegam, ele se tranca no cercadinho do nosso antigo cachorro, o Chuchu,
e fica lá sozinho com os brinquedos. E quando a mamãe deixa o Manny sozinho com as outras crianças, aí é que dá tudo errado mesmo. Lá na igreja tem um espaço no porão, para as crianças poderem ficar brincando e pintando, enquanto os pais estão no culto. Mas logo na primeira vez que a mamãe deixou o Manny por lá, apareceu um moleque no parquinho dizendo que era um vampiro. Tive pena do Manny, porque também precisei encarar um maluco quando tinha a idade dele. Na minha sala na pré-escola, tinha um tal de Bradley, que não perdia uma chance de me aterrorizar. Eu falava do Bradley todo dia para a mamãe quando chegava em casa. Dizia que não queria ir mais para a escola, mas logo depois o Bradley e a família dele se mudaram, então o problema se resolveu sozinho. Depois que o Bradley foi embora, a mamãe escreveu uma história chamada Bradley Malcriado. O Bradley da vida real era bem mal educado, mas na versão da mamãe era o demônio em pessoa. Pensei que a mamãe fosse querer publicar aquela história, mas aí a família do Bradley voltou para o nosso bairro uns meses depois, então ela teve que deixar para lá. A história do Bradley malcriado nunca foi publicada, mas a mamãe usava aquilo para ensinar o Manny a se comportar na pré-escola. Deve ser por isso que o Manny tem tanto medo das outras crianças da idade dele. O Manny pode não ter muitos amigos de verdade, mas em compensação tem um monte de amigos imaginários. Acho que até perdi a conta de quantos são, mas lembro de alguns nomes como Joey, Peter, Danny, Charlie Stribble, o outro Charlie Stribble, Pequeno Jim e Johnny Cheddar. Não sei de onde ele tirou todos esses amigos, mas para o Manny eles existem. Uma vez ele levou todos os amigos imaginários ao mercado e deu o maior chilique quando percebeu que a mamãe tinha esquecido Charlie Stribble na seção de congelados. Às vezes me pergunto se o Manny não inventou todos esses amigos imaginários só para ganhar mais sobremesa na hora do jantar. A mamãe falou que se a gente dissesse que os tais amigos do Manny não eram de verdade, ele podia ficar traumatizado, então a gente teve que entrar na dança. Só espero que ele saia dessa logo, porque às vezes eu preciso esperar todos os amigos imaginários do Manny usarem um banheiro antes de entrar. Ultimamente, o Manny anda pondo a culpa pelas coisas erradas que faz nos amigos imaginários. Outro dia ele derrubou um prato no chão e falou que foi o Johnny Cheddar, que pelo jeito é o capeta da turma. Em vez de punir o Manny por quebrar o prato e mentir, a mamãe deixou o Johnny Cheddar de castigo. E o pior foi que ele ficou pensando no que fez, sentado na poltrona nova da sala. Então não podia nem sentar lá e ver TV. Como eu disse, esse negócio de amigo imaginário é tudo invenção, mas o Manny leva tão a sério que às vezes dá até medo. Sempre que eu vou sentar em algum lugar da casa, tenho que tomar cuidado e ver se os amigos do Manny não estão por lá. A última coisa que eu quero é me jogar no sofá para ver TV e acabar esmagando o pequeno Jim. E a TV anda meio proibida nos últimos dias. A mamãe está meio preocupada com a capacidade de interação social do Manny, então não deixa a gente ligá-la quando ele está por perto. Uns tempos atrás, a mamãe inventou uma coisa chamada Noite da Família, e nessa noite, em vez de ver TV, a gente joga algum jogo de tabuleiro, ou sai para jantar todo mundo junto. Acho que a ideia é a gente interagir mais e assim incluir o Manny. Quando a gente sai para jantar, geralmente acaba indo no lugar chamado Restaurante Familiar do Corne. As pessoas não podem usar gravata no Corne, e no primeiro dia que a gente foi lá, o papai descobriu isso da pior maneira possível. O Corne tem um monte de ambientes diferentes, mas como a gente sempre vai com o Manny para lá, acaba ficando num lugar que eles chamam de Beco das Crianças. No Beco das Crianças, acho que eles nem se dão o trabalho de limpar as mesas quando uma família vai embora. Então, logo que a gente senta, tem sempre uma pilha de guardanapos usados no chão e batatinhas fritas mastigadas no assento. Na primeira vez em que eu fui, não olhei onde estava sentando e acabei em cima de um sanduíche aberto de pasta de amendoim com geleia. Outra coisa que eu detesto no Beco das Crianças é que fica bem ao lado do banheiro e a porta está sempre escancarada, então dá para ver o que está rolando lá dentro enquanto a gente come. Além disso, o serviço no Corne é horroroso, então a gente sempre vai de self-service. A comida fica numa bancada e sempre acaba toda misturada depois de tanta gente mexer. O buffet de sobremesas tem uma máquina de sorvete e as pessoas podem fazer seu próprio sundae. Parece uma boa ideia, eu sei, mas pode acreditar que existe uma razão para a maioria dos restaurantes não deixar os clientes operar esse tipo de máquina. A mamãe gosta de ir ao Corne por causa da piscina de bolinha. Ela nunca desiste de tentar fazer o Manny brincar com outras crianças da idade dele.
Só que na maioria das vezes, o Manny se enterra no meio das bolinhas para se esconder das outras crianças e fica lá até a hora de ir embora. Na quinta-feira passada, a gente foi comer no Corne e a mamãe obrigou o Manny a escalar um daqueles brinquedões, para ele não se esconder de novo na piscina de bolinha. O Manny ficou tão apavorado lá em cima que não conseguia descer sozinho. Aí a mamãe me mandou subir para tirar o Manny de lá, já que eu era a única pessoa da família que cabia no tal brinquedão. Tentei subir pelas plataformas que o Manny tinha usado, mas elas eram pequenas e apertadas demais, então não rolou. O único jeito de tirar o Manny dali era subir pelo escorregador em espiral, que dava na piscina de bolinhas. Para falar a verdade, eu não sou muito fã de lugares escuros e apertados, então não estava nem um pouco afim de subir naquela coisa. Dei um grito lá de baixo para as crianças abrirem espaço, mas elas me ignoraram e continuaram escorregando do mesmo jeito. Quando consegui passar pelo engarrafamento de crianças e cheguei lá em cima, comecei a rastejar pelo labirinto de túneis para tentar encontrar o Manny. O brinquedão era todo fechado, sem nenhuma ventilação, e tinha um tremendo cheiro de chulé. Percebi que era a pessoa errada para procurar o Manny, porque sempre me dei muito mal em labirintos. Nesse ano mesmo, eu e a mamãe fomos passear no labirinto do milharal da Fazenda Reynolds, e a mamãe estava contando comigo para encontrar a saída. No fim, eu fiquei tão perdido que a mamãe precisou chamar o resgate para tirar a gente de lá. Só que dessa vez, eu não tinha o celular da mamãe para me salvar. E quando o moleque vomitou lá no começo do túnel, a molecada toda saiu correndo na direção do escorregador. Acabei encontrando o Manny sentado num dos túneis, mas naquela altura eu já estava tão apavorado que um dos garçons precisou subir no brinquedão para tirar nós dois de lá. O pior de tudo foi que eu precisei jogar fora a minha calça jeans favorita, porque o cheiro de chulé não saía de jeito nenhum, mesmo depois de lavar 3 vezes. Continua no próximo vídeo, o Diário de um Banana segurando vela. Continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.